Olá, amores, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Aqui também está tudo bem, graças a Deus. Como eu falei pra vocês, queria vir aqui falar sobre a minha decisão de vir para Portugal até o dia que chegamos aqui. Foi basicamente assim, eu engravidei meu filho em 2018, ganhei meu filho em 2019, maio de 2019. Nisso eu tinha plano de saúde, fazia acompanhamento do pré-natal através de um plano de saúde que eu tinha do meu pai. Meu pai estava já em planejamento para ir para os Estados Unidos, ele esperou eu ganhar meu filho para ele poder viajar. Meses depois que o Riquelme nasceu, meu pai viajou. Nisso que ele viajou, chegou lá, viu outro estilo de vida, outras condições, e ele chegou lá e meses depois já ficava falando pra mim que eu tinha que ir embora do Brasil, que eu tinha que criar o Riquelme em um lugar melhor, até porque morávamos na Baixada, no Rio de Janeiro. Era um lugar super perigoso, era não, ainda é super perigoso, e ele não gostava da ideia de criar uma criança lá, sendo que a gente poderia ter uma possibilidade de tentar mudar de vida, de tentar uma melhoria por ele. E foi uma coisa que começou a entrar na minha cabeça. Isso que foi crescendo e eu com essa ideia, mas também não me planejava em nada. Certo dia eu estava para fazer festa de 1 ano do Riquelme. Fui lá, dei entrada no salão, ia começar a pagar. Foi quando Deus começou a tocar no meu coração. E aí eu desisti de fazer a festa do Riquelme. Perdi a entrada, desisti de fazer a festa de 1 ano do Riquelme. Porque eu queria começar a me planejar para vir para Portugal. E nisso começou aquele desejo a aumentar. Mesmo assim, ainda se passou dois anos depois, foi que realmente veio acontecer. Como eu falei, depois de 2 anos é que realmente veio acontecer. Viemos colocar em prática o desejo dos nossos corações. Eu não tinha falado para muitas pessoas sobre isso e fomos vivendo. Nisso vendemos a nossa casa. Nós tínhamos feito uma casa, não estava completamente reformada, mas era nossa. Resolvemos vender para poder ter condições de vir. Nisso fomos morar na casa vazia que tinha do irmão dele em cima. Se mudamos para lá e logo depois também meu pai comprou um terreno em Araruama, região dos lagos, e fomos para lá para poder construir e tal, tá mais perto da obra. Passamos um tempo lá. Nisso eu fui tirar meu passaporte e comecei o trâmite para poder realmente vir para Portugal. E nisso eu comentei com minha sogra falou pro irmão dele, porque realmente não tinha falado para muitas pessoas. E nisso o irmão dele, também vou. Também vamos, e foi o irmão e a irmã dele, do meu esposo. E a família deles, claro. E aí decidimos vir. E aí nisso começou a empolgação, a preparação. Nisso também acabei indo morar na casa do irmão dele. Fomos pra lá um tempo para se preparar até o dia da viagem. Estávamos realmente tudo muito empolgado, tudo muito certo. E aí fomos pra lá, começamos a se planejar, a pesquisar bastante, a juntar daqui, juntar dali, a vender tudo que tinha e o que não tinha, para poder, quanto mais euros trouxermos, seria melhor. E nisso preparamos e tal, eu tinha visto uma empresa de passagens aéreas, de uma indicação de uma influência. Por acaso eu gostava muito e sentia confiança. Mas, por fim, apareceu uma pessoa que morava aqui em Portugal, mas não tínhamos muito contato, era um conhecido. E indicou uma pessoa pra gente comprar a passagem. Nisso, estávamos comprando essa pessoa. Só que era muito dinheiro, nós somos 3 famílias. Era a minha cunhada, 2 filhos e marido, o meu outro cunhado com a filha e a esposa, e eu, meu marido e meu filho. Então, muito dinheiro de passagem envolvido. E um belo dia a gente na cozinha, do nada minha cunhada. Que tal a gente ir eles primeiro, os 3 homens, e a gente vai depois com as crianças? E aí eu fiquei meio assim, mas eu sou muito, vai, o que tiver que ser será. Eu topo tudo. E aí eu topei na hora, falei que sim, e aí a gente começa em se a minha outra cunhada ia concordar, que ela já é mais segura. E aí que por fim, a gente na conversa vai, conversa vem, ela decidiu que sim, que aceitaria. Eles iam na frente, preparava aqui as coisas como ia ser, pra poder receber a gente. E nisso, nos dias anteriores da viagem, fomos pra casa da minha sogra, ficamos lá e no dia da viagem, acordou cedo, aquela preparação, sendo que uns dias antes a gente tava pedindo a ele o check-in, nada do check-in, falou que o check-in teria que ser com, se eu não me engano, 24 horas ou 42, 48 horas antes do voo. E nisso estava chegando a hora e nada. Quando acordamos para se preparar para eles saírem, nada do check-in ainda. E ele já não respondia mais. A pessoa já não respondia mais. Sim, tomamos um golpe. E aí foi aquele choque. O que vamos fazer? Muito dinheiro perdido. E ainda tinha a nossa para comprar assim que eles se organizassem. E aí tivemos que, sim, tirar da reserva que era pra gente ir pra eles poderem comprar outra passagem. E aí compramos com quem a gente realmente queria ter comprado, mas como esse foi indicação, acabamos indo nessa. E compramos novamente a passagem deles e eles viajaram na outra semana, se não me engano. Ou na mesma semana, não lembro. E nisso deu tudo certo. Graças a Deus eles embarcaram, foi uma boa viagem e entraram tudo bem, graças a Deus, passaram pela imigração e chegaram aqui.
E aí saíram pra colocar currículo. A pessoa que alugou o quarto pra eles também ajudou eles, levou eles em alguns lugares que ela conhecia. E foi um desses lugares que Deus começou a abrir as portas. E nisso meu cunhado foi em uma empresa que Deus começou a abrir as portas. Chamaram ele para trabalhar, então você tinha vaga para mais uma pessoa e ele estava aqui no momento não, que era só para uma. Tá bem, ele ia, quem arrumasse ia. E nisso, no outro dia, se não me engano, na mesma semana, eles falaram que sim, precisava de outra pessoa. E aí ele levou o irmão, no caso meu marido. E começaram a trabalhar e tal. E nisso o meu cunhado perguntou se eles não conheciam alguém que tivesse uma casa, que a família estava para vir, que eles vieram na frente para depois a família vir explicar a situação. E nisso o patrão deles falou que iria falar com a madrinha dele, que tinha uma casa abandonada, desocupada, para ver se ela teria interesse em arranjar para poder alugar. A madrinha dele, a nossa tia aqui, uma avó para as crianças, disse que sim, que arrendaria pra gente. E começou a dar tudo certo. Eles vieram pra cá e logo em seguida, se não me engano, no mesmo mês, não, eles vieram em outubro e em novembro veio mais duas. Veio as minhas duas cunhadas com as crianças. E eu ainda não tinha um dinheiro para mim vir. No caso, eu só vim em dezembro, com um mês e pouco depois. Elas vieram com um mês de diferença deles e eu vim com um mês e tal. Eu vim na primeira semana de dezembro. Eu vim por último. E nisso deu tudo certo, graças a Deus. Deus começou a abrir as portas. Elas arrendaram aqui que a gente mora até hoje, desde que a gente chegou. E é mais ou menos isso. Chegamos aqui, deu tudo certo, graças a Deus, tanto na viagem delas quanto na minha. E Deus tem feito até hoje. Tenho mais para contar como foi minha primeira experiência de trabalho, como foi que eu consegui os trabalhos, mas eu vou fazer no próximo vídeo. Senão esse aqui vai ficar também muito longo, tá bem? E foi mais ou menos isso, um resumo da nossa viagem para cá. Espero que tenham gostado. Dê o like, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações. Sigam lá na rede vizinha, vou deixar aqui embaixo para vocês. E até a próxima. Tchau!